Olá a todos, muito boa noite. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, hoje, mais uma terça-feira, dia 2 de setembro, iniciamos mais um mês, né? Entrando em primavera, que nós possamos seguirmos unidos, fortalecidos, com os pés no chão, né, pessoal? Nessa nossa jornada evolutiva. Estamos aqui em mais uma noite desse estudo do livro Aconteceu na Casa Espírita. Hoje nós estamos já no finalzinho, né? Estamos no capítulo 15 do livro. Um livro que trouxe muitos ensinamentos, não só para entendermos o que acontece dentro de uma casa espiritual, mas também nos tempos que nós estamos vivenciando no planeta, como que nós estamos sendo atacados, como que as dificuldades energéticas aparecem em nossa vida, na nossa rotina, inclusive na nossa casa, na nossa família. Você já prestou atenção? Você já sentiu, até muitas das vezes, até sem perceber, de repente você já deve ter passado por isso? Tem algo estranho aqui em casa. Estou sentindo uma coisa estranha aqui no meu ambiente de trabalho. Esse é o sexto sentido, a intuição. A vibração também, que quando a vibração não é boa, a gente sente desconfortos. Às vezes a gente fica esperando coisas ruins acontecerem para a gente ter certeza que não está ruim, que eu tenho que procurar fazer mais preces, que eu tenho que cuidar mais da energia da casa, que eu tenho que acender uma vela. Mas o correto, por isso que nós temos a sensibilidade, é nós prestarmos atenção nisso antes. Não é vigiar, vigiar no sentido de tomar conta, observando tudo e todos. É que as energias, elas não mentem. E quem consegue equilibrar a sua energia, consegue também captar, perceber aquilo que é bom, energias maravilhosas, vibrações maravilhosas, e aquilo que não é bom. Ou que algo está para acontecer, estou com um pressentimento estranho, e etc. Ah, Juliano, eu não acredito nessas coisas. Tudo bem. Tem todo o meu respeito. Tem todo o respeito aqui da casa de Nossa Senhora. Claro. Não estou dizendo isso à toa. Até porque o momento, como vocês sabem, a espiritualidade amiga, ela tem sugerido nos atendimentos, nas lives, enfim, para que nós façamos mais preces pelas famílias, para que nós, dentro do livre-arbítrio que cada um tem, acender uma vela para a família, inclusive tem a vela da Sagrada Família, né? Enfim, nós sabemos que nem em todos os ambientes as pessoas concordam, aceitam, comungam da mesma linha de pensamento, seja no assunto da política, seja no assunto da religião. O pessoal briga até por causa de time de futebol, não é? Então, nós entramos no momento agora, no planeta, em que tudo começa a aflorar ainda mais. Sabe aquela história dos sentimentos? Aflorar em nós aquelas vicissitudes que a gente leu tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles sentimentos que nós trazemos na alma, que não são nobres, e que começam a aflorar para que
a gente seja posto em prova, em provas, para que a gente consiga passar, superar essas mazelas. Só que nem todo mundo tem o conhecimento com relação a isso. Não tem o entendimento. É onde que esses sentimentos eles afloram, eles vêm à tona, causando vários tipos de desconfortos. Sendo mais objetivo, causando decepções. Eu sei que isso não é novidade para nenhum de vocês que estão no estudo aqui nessa noite. É que no último sábado, aquele senhor ali, pois é, ele pronunciou a palavra agora várias vezes. Um espírito de tamanha envergadura, um espírito que convive junto de Maria Santíssima nas altas esferas, lida diretamente com Cristo e com ela, com Mãe Santíssima. O que vem dele é mais do que sagrado, né? Então, o recado foi dado para todas as questões e situações em que nós estamos há anos sendo avisados pela espiritualidade amiga. Os irmãos da luz sempre fazem o papel deles com maestria, com excelência, porque eles levam a sério a nossa reencarnação. Eles levam a sério aquilo que o meu espírito, a minha alma, o teu espírito necessita, para que a gente consiga cumprir esta etapa dessa encarnação que nós estamos vivenciando neste momento. Para que esses débitos, ajustes e qualquer outro tipo de situação sejam resolvidos e não percamos tempo mediante essa preciosa oportunidade que nós estamos tendo. Que nas outras encarnações nós tenhamos condições de resolver outras questões que não estão no planejamento dessa encarnação atual. Então, o foco é o atual. Eu estou aqui para resolver várias coisas. Então, que eu possa me atentar a isso. E o mal, como ele não quer que as almas, que os espíritos entrem no caminho da luz, eles fazem de tudo para prejudicar. E aí, o momento que nós estamos agora vivenciando, os grandes ataques de várias formas, tá? O ataque, ele não é só verbal, não, nas famílias. Presta atenção nos olhares, nas palavras, nas atitudes, nos esquecimentos. Ah, eu esqueci. Ah, eu sabia, eu tinha me programado, eu esqueci. Alguma distração pode ter acontecido. Não é uma cobrança, é isso que eu estou falando. É só uma introdução e um reforço de tudo aquilo que vocês já sabem. Pessoal, o momento é muito delicado. Muito, muito delicado para todos nós. Para nossas famílias. Então, que a gente se mantenha como uma sentinela. Não esqueçam daquela mensagem da sentinela. E a máxima do nosso Mestre Jesus, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Nós vamos fazer uma prece antes da gente fazer a leitura do estudo dessa noite. Vou só pedir licença para tomar uma aguinha aqui. Seja bem-vindo, você que acabou de entrar. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora abençoe a todos que estão conosco nessa noite. Ave Maria,
cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Energia de medo, energia de sofrimento, energia de angústia, energia de decepção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve a espiritualidade de luz. Peço licença, então, o estudo dessa noite, capítulo 15, com o título O Bem Vitorioso, do livro Aconteceu na Casa Espírita. Vamos lá? Não esqueça de separar sua aguinha, né? A gente faz a prece no final. Importante a fluidificação, sempre, sempre, sempre. As horas correram, trazendo a madrugada seguinte. No centro, tudo já estava pronto para a reunião. Os amigos espirituais traziam na alma alegria profunda. As entidades superiores cantavam felizes. Enfim, a casa espírita voltara a respirar ares de fraternidade e união. Os tarefeiros encarnados puderam trabalhar, naquele dia, sem o indesejável processo de infiltração, que eram os ataques que estavam acontecendo, né? Em tudo pairava uma relativa tranquilidade. Os convocados aos poucos se apresentavam. Médiuns em grande quantidade adentraram o salão principal. Entre vistadores, passistas, expositores, dirigentes, dialogadores, que são os palestrantes, né? Elementos de apoio, evangelizadores, mocidade, os companheiros do Departamento de Apoio à Família, os responsáveis pelas obras sociais, bem como seus cooperadores, os ajudantes do bazar, da loja, os grupos de limpeza, os grupos de apoio a gestantes, as companheiras da costura, o grupo de teatro, o coral, a diretoria do centro e muitos outros. Os presentes guardavam certa expectativa. Espiritualmente, registravam certas informações sobre o processo de infiltração. E verificando a transformação fluídica do ambiente, eles davam graças a Deus pelo reequilíbrio adquirido. A grande sala resplandecia em luzes que partiam do coração de muitas entidades amigas. O relógio marcava 3 horas da madrugada. A equipe socorrista terminava de atender os casos de amparo. Antônio apresentou-se no salão pontualmente, ladeado por Márcia Boaventura, que assumiu o lugar à mesa junto ao benfeitor, assim como Castro e Israel. Alguns dos encarnados presentes ficaram espantados de ver a posição que a tal falada entrevistadora-chefe ocupava espiritualmente. É que a reunião estava acontecendo em desdobramento e alguns estavam presencialmente, todos conectados na reunião, né? Trazendo na alma humildade plena, Antônio perpassou o olhar amoroso pela valorosa assembleia, como que registrando no coração a figura de cada um dos presentes. Lembrando que a assembleia ali tem também os desencarnados que são levados a essas reuniões para palestras, para serem atendidos e etc, né? Sabe quando a gente comenta no TENS, aqui em São José? Pessoal,
Pode deixar as cadeiras organizadas, não vamos recolher, né? Elevou os olhos lúcidos para o mais alto, desculpem, como se buscasse comunhão com esferas superiores, transmitindo em seguida essas amoráveis palavras. Caros irmãos, em Jesus, que a paz do Mestre Nazareno esteja convosco. Nossa casa, de fato, passou por momentos tortuosos, situações difíceis e perturbadoras. Todavia, o Senhor da vida não nos desamparou. Júlio César investiu contra nós e, com a graça de Deus, conseguimos resistir bravamente. É verdade que sofremos alguns prejuízos. Nosso trabalho fora acometido de severa perturbação, mas o importante é que, mais uma vez, vencemos sobre as bênçãos de Deus. Esta nossa reunião é também uma oportunidade de refletirmos e aprendermos sobre os acontecimentos ocorridos em nossa casa. Nesse processo de infiltração, muitas almas tiveram o coração transpassado pelos cravos da maledicência, pelos espinhos da perseguição moral, da inveja, do orgulho, da intolerância e etc. Dessa forma, temos o seguinte saldo. Cerca de 50 pessoas abandonaram o nosso núcleo cristão. Entre elas, a que mais nos preocupa é Maria Souza, que edificou um pequeno grupo que se diz espírita, para a realização de cirurgias espirituais sob o comando de entidades fascinadoras, trevosas e zombeteiras. Aproximadamente, 12 expositores deixaram as tarefas impelidos pelos invasores. 15 companheiros experientes no passe deixaram de cooperar na fluidoterapia. Mais de 300 cooperadores nos vários setores da casa deixaram-se envolver nas obsessões simples, tornando-se intermitentes nas tarefas. É quando a pessoa ela começa a perder o foco nas atividades que são destinadas, né? Ali tem uma ação obsessora, obsessiva. Isso fica uma obsessão simples. Está tirando o foco da pessoa. Do nada a pessoa começa a falar mal da casa, começa a falar mal das pessoas, sem motivo algum. Nas obras sociais, o abandono foi de 20 trabalhadores. 5 dirigentes de grupos mediúnicos, igualmente, pediram afastamento. Resta ainda uma multiplicidade de casos em tratamento de nossa parte. Estaremos ajudando-os a se libertarem dos processos obsessivos. Está vendo aqui a palavra obsessivos de novo? Que mais vem a questão obsessiva para atacar, né? Por isso, o que a gente falou no início, proteger as famílias, proteger a nós. Gente, o obsessor não é só naquele que faz o uso de aquele que tem algum tipo de vício. Guardem isso com vocês. É claro que o vício, ele é porta aberta para aqueles obsessores sintonizados com aquele tipo de vício. Droga, álcool, cigarro, sexo desregrado e etc. Comida, vício dos pensamentos e etc. Tá? Agora, a questão obsessiva, ela vem também, mesmo naquela pessoa que não tem nenhum tipo de vício, que não fuma, que não bebe, mas aqui, ó. E aqui, ó, coração. Então, tem essas falanges obsessoras que sabem as fraquezas que as pessoas possuem nos sentimentos, nos pensamentos, em várias coisas. E aí eles atacam dessa forma também, né? Por isso que aqui na leitura, vários irmãos foram atacados por questões obsessivas, mesmo eles não tendo vícios. Mas eles têm outros comportamentos que não são vigiados, né? Estes deixaram-se contaminar pelo processo de infiltração de maneira lamentável, e muitos estão se perdendo, não passaram nas provas. As provas, que provas são essas? São as provas que nós enfrentamos na nossa vida particular, profissional, amorosa, afetiva, família, no voluntariado, onde você trabalha. Nós estamos em provas e expiações. A prova e a expiação não é só dentro da seara espírita. A prova e expiação é em todo lugar que nós estamos, no convívio com a sociedade, no convívio familiar e daí por diante.
Então, nós não somos atacados, outro ponto importante, nós não somos atacados somente porque eu sou voluntário de uma casa espírita, não, nós somos assediados, atacados por várias formas. As pessoas acham que o ataque só vem em quem está dentro do voluntariado, dentro de um trabalho espiritual. Não, de forma alguma. Tem que ficar atento a esses detalhes. Eles não vão se limitar a atacar só quem está dentro da casa espírita. Se fosse assim, outros lugares estariam uma beleza, mas não estão. Né? Quanto a nós, continuaremos oferecendo a eles o socorro necessário, respeitando-lhes, obviamente, o livre-arbítrio. Ou seja, nós vamos oferecer o socorro a esses irmãos, mas respeitando o livre-arbítrio. Se eles não desejarem o socorro da nossa casa, tudo bem, mas nós estamos aqui, entenderam? Respeitando, obviamente, o livre-arbítrio. Os que souberam aproveitar esse processo para testemunhar o Evangelho de Jesus, certamente cresceram em espírito. Sabe o que a gente ouve? Eu quero evoluir, eu quero crescer, quero melhorar o meu espírito? É isso. No momento dessas dificuldades, você trazer também, testemunhar o Evangelho de Jesus é pôr em prática aquilo que Jesus ensinou no Evangelho. Ser testemunho do Evangelho do Cristo, nosso Senhor Jesus, é a gente colocar em prática aquilo que ele deixou escrito, né, que os apóstolos relataram nos evangelhos. E isso faz com que o nosso espírito se desenvolva, cresça, tenha méritos, entenderam? Estaremos orando por aqueles que faliram nesse processo, a fim de que retornem para o caminho da verdade. Olha aí, ó. Orando por aqueles que faliram. Olha a fraternidade aí também. Contudo, o mais importante é que estamos continuando o nosso trabalho, ou seja, a missão continua. Se hoje podemos estar reunidos em tranquilidade, devemos ao labor executado em conjunto entre a realidade espiritual e a material. Graças à nossa sintonia, há inúmeros esforços aos companheiros encarnados, verdadeiramente cristãos, é que podemos comemorar a vitória sobre nós mesmos no campo dos sentimentos. Ou seja, no campo dos sentimentos, nós conseguimos melhorar nossa vibração, trabalhar em paz, resistir aos ataques, combatendo o bom combate, não caindo nas provocações, confiando na piedade divina, confiando na espiritualidade amiga, né? Graças aos companheiros encarnados, os encarnados auxiliando a espiritualidade também, que é um trabalho de parceria. Então, tudo isso contribui para que todo o campo energético melhore. Para que processos como este sejam vencidos, é mister permanecermos no Evangelho do Cristo que assegura, abre aspas, aquele que quiser ser maior deve ser o menor, e o servidor de todos. Ponto. Fecha aspas. Se agirmos assim, sempre nossa Santa Casa Espírita estará protegida. Se, pelo contrário, trabalharmos pelo orgulho e pela vaidade, quando o eu está na frente do nós, abriremos brechas aos inimigos do amor. Sempre que o personalismo não é evitado, decretamos nossa derrota ante a própria consciência e as leis divinas, atrapalhando o serviço do Senhor, entravando o nosso progresso. Eu focar só no eu e não focar no nós, isso gera problemas também. Muitos muitos tipos de problemas. Inclusive, isso gera problemas em que vão afetar toda essa a situação da evolução do nosso espírito. É o tal do eu e o nós, conforme foi falado ali. Né? Doravante, meus amigos, é preciso agirmos de maneira preventiva, a fim de que a nossa Sagrada Casa possa continuar representando os interesses de Deus no planeta. Toda vez que nos apagamos, sempre que colocamos o ideal cristão acima de nós mesmos, estaremos naturalmente protegidos contra os ataques das trevas. Ou seja, nós nos apagarmos é a gente baixar o nosso ego e deixar o ideal do Cristo acima de nós. Aí a gente está protegido. Se não, é aquilo que a gente já ouviu, né? Ascensão e queda. Você se coloca tanto lá em cima, de repente você despenca de uma vez só. É imprescindível vencermos a nós mesmos, visando ao bem comum.
exaltando através das atitudes humanas os ensinos do Cristo. Toda vez que pudermos libertar uma alma que seja, uma criatura sequer das regiões sofredoras, já nos sentiremos felizes cumprindo os desígnios divinos. O mentor amigo direcionou o olhar para Márcia Boaventura, que estava nimbada de luz, notava-se claramente a posição superior que ela ocupava em espírito. E, completamente emocionado, o amigo espiritual dirigiu-lhe as seguintes palavras: no mundo, poucos valorizam o momento dos testemunhos, poucos sabem aquilatar os sofrimentos. Muitos na Terra desconhecem o quanto a criatura humana pode crescer renunciando a si mesma, em benefício do outro ou de uma causa. No planeta de provas e expiações, essas dificuldades, de certa forma, são necessárias para o amadurecimento e crescimento das criaturas humanas. Excelente essa palavra aqui, essa fala, né? O Senhor da vida tudo sabe, através das suas leis, e é por isso que aqueles que se sacrificam no mundo em benefício dos filhos de Deus, espiritualmente, granjeiam tesouros de bênçãos e progresso espiritual. Dessa forma, não percamos tempo. Valorizemos a casa espírita como um templo sagrado onde a ordem e a fraternidade precisam ser mantidos a qualquer custo. Assim, testemunhemos o Evangelho quando formos chamados à edificação do bem no mundo. Quanto mais nos apegarmos, quanto mais exaltarmos a bondade, mais próximos estaremos de Deus. O ambiente fora invadido por vibrações ternas que partiram do mentor. E de maneira afável, o dirigente da casa, só um minutinho, o dirigente da casa, descendo da tribuna, dirigiu-se para as primeiras fileiras onde Daniel, Elvira e Gonçalves acompanhavam o discurso completamente emocionados. Lembrando que todos esses aí foram atacados, né? E agora estavam sendo libertos. De certo modo, sentiam-se envergonhados. Mas o mentor espiritual, abrindo os braços, aconchegou-o junto ao coração, tecendo essas considerações. Meus irmãos, não há motivo de vergonha. Não se sintam humilhados. Todos nós na Terra já erramos na jornada. O momento agora é de coragem para recompor com o bem os anos dedicados à prática da maldade. Somente com esforço íntimo é que conquistamos a verdadeira liberdade. Vocês terão novas oportunidades. Em breve, poderão reencarnar. Nós, contudo, não os abandonaremos. Estaremos ligados por laços do pensamento. Agora, é preciso evitar a autocompaixão, a fim de que não destrua os propósitos superiores. É preciso muita coragem e resignação para enfrentarem o próprio destino. O Senhor é conosco sempre. E voltando para a tribuna, o mentor amigo anunciou: o processo de infiltração acabou. Contudo, não estamos livres de novas investidas. No mundo de provas e expiações, o bem deverá sempre dar exemplo àqueles que ainda se demoraram na ignorância. Por isso, o trabalho espírita, vigilância e caridade, no trabalho espírita, vigilância e caridade, são as trancas para evitar a invasão das trevas. Todavia, nosso trabalho de socorro espiritual apenas começa. É preciso socorrermos Júlio César. Lembrando que Júlio César era aquele que estava passando, né, todas as informações para que os ataques acontecessem, né? Era o coordenador ali do mal. O quê? Perguntavam assustados alguns companheiros encarnados, desdobrados do corpo. Vão resgatar aquele que nos atormentou durante tanto tempo? Ouvindo as colocações, o mentor considerou: a justiça caminha junto com a misericórdia divina. Esse amor infinito que emana de Deus solicita-nos ajudar uns aos outros.
É necessário resgatá-lo das regiões sofredoras, conduzindo à reencarnação, para que ele também, assim como nós, tenha a oportunidade de reabilitação. Lembremos-nos de que é imperioso colocarmos o Evangelho em ação. Terminada a exposição, o Espírito Superior fez prece fervorosa, escolhendo dentre sua equipe de socorristas os tarefeiros espirituais para o delicado socorro ao mandante das sombras. No campo da preparação, o mentor disse aos seus cooperadores: amigos, é necessário estarmos revestidos de íntima compaixão a fim de ampararmos nosso irmão. Haveremos de levar conosco Márcia Boaventura, Daniel, Gonçalves e Elvira, que haverão de nos ajudar no campo da argumentação. Entidades respeitáveis se interessaram por ele particularmente do mais alto e partem as ordens: nenhuma ovelha será perdida. Mas antes de se dirigir para os campos trevosos, Antônio aproximou-se dos companheiros administradores do centro do âmbito físico, dizendo-lhes: Castro, meu amigo, Jesus acalmou mais essa tempestade. Ninguém do que tu para saber das dificuldades da administração de uma casa como esta. Entretanto, meu irmão, é imperioso continuarmos no ideal. Fraquejastes algumas vezes, deslizastes no caminho, mas são atitudes compreensíveis diante das tuas intensas realizações. Entretanto, companheiro, lembra-te que o exemplo deve vir do alto. As maiores renúncias e os maiores desprendimentos devem partir de ti. Sei que teu coração sofreu durante com esse processo. Entretanto, vê que Márcia Boaventura, suportando pacientemente as investidas das sombras, granjeou admiração, respeito e uma posição espiritual digna daqueles que se humilham na terra. Quem poderia imaginar as privações dessa irmã, as torturas suportadas para libertar o marido? Se aceitastes a administração deste incalculável tesouro, é natural também que prestes contas periodicamente do lucro ou do prejuízo. Na economia de Deus, só há lucro verdadeiro quando o Evangelho salda os débitos do passado e multiplica as disposições do servir, sob os rendimentos da união e da fraternidade. O prejuízo, contudo, aparecerá sempre que não investirmos nos ensinamentos do Cristo. Vai, meu irmão, continua sendo bom administrador, o mordomo fiel, a fim de que esta casa permaneça alimentando as almas famintas que Deus encaminhar. Diante do teu trabalho, resta-nos falar-te da nossa gratidão e das nossas esperanças de que a reflexão e a autoanálise evangélica façam parte do teu manual no trato com a pessoa humana. Segue confiante. Vencemos. O Senhor é por nós. Aproximando-se de Israel, continuou: rendamos graças ao Criador, meu amigo, pois que nossa doutrina permanece intocável. Sei também o quanto isso te custou, a maledicência, a ironia e os sarcasmos das mentes enfermas, recusando entender-te os propósitos. Bem sei que tua alma foi resgatada por lâminas afiadas. Foi rasgada por lâminas afiadas. Mas o importante é que o coração da instituição permanece saudável. Os sacrifícios são necessários. Estás no caminho certo quando, pensando na casa, renuncias e calas, aguardando o momento oportuno, onde tuas colocações não farão proliferar a discórdia e a desunião. Segue confiante, na certeza de que amigos do mais alto te sustentam. E quando te sentires angustiado, diante de situações inusitadas, quando tua alma for ferida pela incompreensão, sabe que mãos intangíveis te sustentarão.
que corações amigos te compreenderão e que uma pleiade de espíritos benéficos te haverão de inspirar. Continua, portanto, zelando pela pureza doutrinária, evitando o personalismo, estimulando os estudos simples, que abrangem a maioria, para que a simplicidade que nos caracteriza continue nos permitindo avançar cada vez mais. Após essas fraternas orientações, os três amigos abraçaram-se, desejando uns aos outros êxito nas tarefas. Terminada a improvisada confraternização, o mentor, acompanhado dos tarefeiros socorristas, dirigiu-se para as regiões sofredoras em busca de um diamante bruto. O diamante bruto é Júlio César, né? Que eles estão indo resgatar, porque por Cristo Jesus não há nenhuma ovelha perdida. Por Cristo Jesus, ele quer que todos estejam juntos do seu rebanho. Então, meus irmãos, essa é a leitura do estudo desta noite, onde nós possamos refletir como que, nos momentos de dificuldade, a luz se faz presente. É necessário a gente ter fé, ter força. Dificuldades, decepções, dores, angústias, de todos os tipos. A gente precisa sempre alimentar a nossa fé diariamente para que a gente não desista, para que a gente acredite que tudo pode melhorar, para que a gente acredite que o Cristo realmente ele está acompanhando tudo o que está acontecendo, que acontece e que acontecerá. Não se esqueçam, o Cristo, ele foi pregado na cruz. Deus permitiu que seu filho fosse pregado na cruz. O grande brasileiro sempre falava isso. Então, que a gente possa manter os nossos pés no chão, estarmos conscientes que esse mesmo Cristo que hoje vive, reina e governa, pacientemente, ele está acompanhando tudo. Os sujos se sujando e os limpos se esforçando para se manterem limpos. Cabe a nós, a mim, a você, fazermos a nossa parte, que é individual para cada um de nós. Fé, força, união, fazendo de tudo para que se mantenham nas boas vibrações. A partir de agora, a gente vai fazer a nossa prece. Nós vamos pedir à Mãe Santíssima que nessa noite abençoe os nossos lares, que nossas águas sejam fluidificadas com muito amor que vem do alto, que vem de nossa Mãe Maior. Eu peço a Maria Santíssima que permita que nossos anjos da guarda, que toda a espiritualidade amiga, nossos guias, mentores, protetores, enfim, todos os irmãos de luz, visitem nossos lares e que possam fluidificar essas águas que todos nós colocamos à disposição. Que todos os nossos pedidos e anseios sejam atendidos dentro das necessidades que cada um de nós apresentamos, colocamos mediante a Nossa Senhora nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a eternidade, que assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes da gente finalizar, deixa eu ver se eu tenho uma oração aqui que eu queria fazer com vocês. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Nós temos o Evangelho no Lar, né, na quinta-feira. Nesse próximo final de semana, nós não teremos atividade na casa. O próximo atendimento espiritual, conforme nós já divulgamos, atendimento espiritual será no dia 13, tá bem? Quero convidar os irmãos nesse momento para que possamos fazer a prece do anjo protetor do Brasil. A prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os vossos compassivos braços. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos nós os nossos sentidos à luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos amigos e também aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lavando-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito dos teus amores. Se o mundo, com os erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte, com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Continuemos em preces, nos protegendo, nos fortalecendo contra todos os ataques, contra todas as perseguições,
Contra todas as ofensas, se blindem, se protejam, se resguardam. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Até breve. Fiquem com Deus. Boa noite.